Eu conversei hoje com a direção rubro-negra, né? A direção de futebol. E está muito claro, até pelas informações do Ricardo e por aquilo que o Caê Mota, que vai participar do Seleção daqui a pouco, apurou e divulgou ao longo do fim de semana, que o Flamengo considera o que o Pedro fez um ato grave. Quando o Pedro não se aquece, não vai para o aquecimento, o Flamengo entende que o Pedro dá um recado ali, ó, não estou disponível para entrar em campo. Estou aqui relacionado, mas não estou à disposição de vocês para entrar em campo. Então, assim, o Flamengo não ficou feliz com aquilo. Só que aí vem um ato realmente grave, que é a agressão, né? Que extrapola... Gravíssimo. Que extrapola tudo. E a agressão muda tudo, né? O Flamengo se vê obrigado a tratar o Pedro com uma certa complacência, embora considere o gesto dele sábado ruim. Como também, hoje, certamente, o Flamengo vai considerar a ausência dele, que não estava programada. O Flamengo contava com a presença do Pedro hoje no treinamento. Pedro não foi. Nem sequer comunicou. Nem sequer comunicou. Então, assim, a ausência dele no treinamento de hoje é grave. O que o Flamengo apenas avalia é que hoje ele poderia estar numa crise ainda maior. Poderia estar, por exemplo, sem comissão técnica, né? Mas o Sampaoli entendeu desde o começo que não havia outra saída que não o seu profissional com quem ele trabalha ao longo de uma vida, o Pablo Fernandes, que ele fosse embora do clube. O Flamengo não cogitou, pela informação que eu tenho, uma demissão por justa causa, porque desde o começo o profissional se demitiu. Então, assim, para o Flamengo o assunto estava encerrado com a demissão do profissional, né? Assunto encerrado. O que a ausência do Pedro hoje sugere é que para o Pedro a solução não foi a ideal. Ele não ficou satisfeito, né? Mas o Flamengo entende que poderia estar mergulhado numa crise ainda maior, que poderia envolver a saída da comissão técnica, o que foi bem contornado na visão do clube com o Sampaoli. A questão é agora como é que fica o Pedro nessa história. O Flamengo entende que fez tudo o que tinha que fazer, atrasou a volta, perguntou, você quer mesmo ir na delegacia? Sim, então o Flamengo vai te apoiar. Deixou ele em Belo Horizonte com o Bruno Spinda, o diretor de futebol, segurança, arrumou para que ele voltasse no domingo, deu todo o apoio. O Flamengo entende que ele, clube, fez tudo o que tinha para fazer nesse episódio. A ausência do Pedro hoje é que joga um questionamento se o Pedro também pensa assim e como ficará o futuro do jogador. O que eu sei, e posso assegurar para vocês, é que o Flamengo já teve a oportunidade de vender o Pedro, porque o Palmeiras fez uma proposta oficial. Sempre quando o Pedro não joga, surgem notícias de descontentamento do jogador. E elas são verdadeiras. O jogador fica incomodado quando ele tem poucos minutos e o assunto surge não à toa, porque há um incômodo no Pedro. Então, quando surgiu aquele incômodo, o Pedro não vai para a Olimpíada, pré-Dorival, mas também não joga, o Palmeiras fez uma proposta para o Flamengo de 25 milhões de euros pelo Pedro. Não foi uma sondagem, foi uma proposta. O Flamengo, eu pago 25 milhões de euros pelo Pedro e mais 2 jogadores do Palmeiras que à época não estavam sendo utilizados. O Flamengo nem quis conversar, como hoje também não quer conversar, porque ele entende, Flamengo, que não vai reforçar um rival direto, vendendo um jogador do tamanho do Pedro. O Flamengo toparia vender o Pedro, por exemplo, no mercado de fora do Brasil. Só que o mercado de fora, o que pintou até agora, foi a Arábia Saudita e o Pedro não quis ir, porque ele não quer ficar longe do radar da seleção. Então a ausência do Pedro está sugerindo hoje que o Pedro não ficou confortável com o desfecho do caso no fim de semana, mas daqui a pouco o Caê Mota traz mais informações e mais luz sobre o caso. Eu entendo que esse assunto ainda vai ter vários desdobramentos. A começar pelo fato de que a nota que o Sampaoli publicou ontem nas suas redes sociais, ela é ambígua, extremamente ambígua. E a impressão que eu tive é que o Sampaoli gostaria de que houvesse um entendimento entre o Pedro e o Pablo continuasse no clube. E aí, falando sobre impressão, que não tem muito a ver com jornalismo, porque jornalismo é informação. Essa é a nota que você se referia. Exato. Ela é de uma ambiguidade impressionante. Ele sugerindo que os dois conversassem. E se os dois conversam é porque eu quero que o Pablo não permaneça. Dormir pensando em como ajudar Pedro e Pablo tal. Sendo que ali tem uma... Desculpa, presidente. Não. E, no caso do Pablo, é até uma reincidência. A primeira agressão foi a um torcedor do Nice, em 2021, quando o Sampaoli treinava o Olympique de Marseille, e agora a um jogador. Conversei com vários ex-jogadores no final de semana e todos eles me disseram só uma coisa: isso eu nunca vi. Eu já vi briga de jogador com jogador,
já vi jogador bater boca com dirigente, mas... Essa é a imagem que você se referia exatamente, na época do Nice. Que ele foi, inclusive, afastado do Nice. É um valentão, né? O filho também, porque semana passada veio, no final de semana, à tona a informação de que o filho agrediu um jornalista após Flamengo e América Mineiro, porque esse jornalista teria feito críticas ao Flamengo. E o filho dele, que continuará na comissão técnica, agrediu esse jornalista. Essa informação só surgiu no final de semana.